Seja bem-vinda ao episódio de número 24, é um prazer estar com você aqui. E hoje a gente vai falar sobre os custos ocultos em obras de franquia, que é um assunto extremamente importante. E por que os custos de uma obra de franquia são maiores do que o previsto. Eu recebo direto através das redes sociais franqueados reclamando de redes de franquia que investiram X valor, falando que a obra aconteceria dentro daquele valor previsto e não aconteceu. Ontem mesmo recebi um investidor querendo vender uma lavanderia em fase de obra, pois ele não tem mais o dinheiro para tocar. A franquia falou que com 150 mil ele teria o negócio pronto e estruturado, e a gente sabe que os valores que a franquia apresenta são estimados. Quando a franqueadora apresenta esses custos, o valor normalmente abrange investimento inicial, o que inclui taxa de franquia, capital de giro, e um custo estimado para a obra e adaptação de ponto. Só que, no entanto, os franqueados descobrem que, infelizmente, o valor estimado para a obra pode ser bem maior do que ele estava se programando, do que aquilo que foi apresentado durante a proposta na hora da negociação da franquia. E o franqueado ele quer vender porque ele já não tem mais dinheiro. Então a lavanderia custava 150 mil reais, ela pronta, ele já gastou mais 70 mil reais, ele não tem de onde tirar o dinheiro. Por quê? Porque existe a adequação do ponto comercial, que é importante, e cada ponto comercial possui características diferentes, tem que fazer adaptações. Isso também é uma coisa que a franqueadora deve ver, ela tem que analisar, né? A franqueadora é quem faz a aprovação desse ponto para o franqueado. Então, se o ponto ele está numa situação que vai exigir mais obra, que vai passar daquele orçamento que foi proposto, claro que a franqueadora ela fala com valor a partir de, só que é uma diferença muito grande, às vezes dá 10, 20 mil reais, ok, mas eu já vi casos de rede de franquia que o custo subiu 200 mil reais a mais, o que é algo extremamente alto, a pessoa não está se programando, ela não está esperando aquilo ali. Por quê? Porque ela teve surpresas durante o ponto, a reforma que estava estimado foi bem maior, o valor de custo de mão de obra, e a gente sabe que, independente da região, esse valor vai mudar. A mão de obra em um estado é um, em outro estado é outro, os custos dos materiais de construção também fazem a diferença, marcenaria, então tem vários pontos que abrangem aí e os custos acabam ficando diferentes. Mas quando traz esse valor de uma forma muito grande, que o franqueado ele já não estava preparado e ele não foi informado sobre isso, e isso é um erro muito grande, a franqueadora ela não informa isso, ela quer que o candidato entre para dentro e depois ele se vira aí para entender o que acontece, as surpresas que eles vão ter no meio do caminho, que eu acho extremamente errado. Então, quando você vai falar com um candidato, com outro franqueado que está ali, já está dentro do negócio, já é franqueado, uma das coisas que você deve falar para ele é: amigo, quanto que você gastou para realmente montar a sua loja? E você vai entender que a pessoa não gastou somente aquele valor que a franqueadora apresentou, foi mais, e realmente é mais. E nesse caso você deve estar pensando, então se o candidato ele não tem dinheiro, ele não poderia virar franqueado. Também concordo que não, se ele não tem dinheiro para tocar uma obra. Só que isso tem que ser informado, a franqueadora ela tem que ser honesta o suficiente para mostrar essa realidade para o franqueado. Para ela falar, olha, então aqui estão aproximadamente, mas você teria 50 mil reais para aguentar se uma obra chegasse nesse valor? O cara ele vai, opa, não, esse valor eu não teria, então para tocar o negócio. Só que elas não querem perder venda e elas não acabam fazendo isso. Então esse tipo de surpresa, o franqueado ele só consegue ver quando ele já está dentro do negócio, quando ele já está tocando a obra, porque as franqueadoras não informam de uma forma transparente quais são os custos reais. E tem muita franqueadora que elas não atualizam esses investimentos. Então, faz 2, 3 anos que ela está com aquele mesmo investimento e a gente sabe, pós-pandemia, muita coisa subiu, principalmente material de construção, mão de obra também é algo que subiu muito, então a franqueadora ela tem que atualizar esses números para que a pessoa que vai investir entenda qual que é a realidade. Só que ela não faz isso para que o valor da franquia dela não fique mais alto que o do concorrente. Porque se o meu ficar mais alto, ele vai comprar do concorrente. Ele pode até comprar do concorrente com valor menor, só que lá ele vai ter essa surpresa também. Isso, teve um bate-papo que eu fiz com um franqueador voltado no segmento de lavanderia, uma marca nova que está iniciando, e ele falou, Denise, eu fiz cliente oculto em outras lavanderias para entender como que eles vendiam, o que eles falavam, e eles falavam que a pessoa consegue montar uma lavanderia com valor X. Ele falou, mas na prática eu tenho 6 unidades próprias, estou montando aqui meu negócio, eu sei que o meu franqueado ele vai gastar bem mais do que isso. Então não adianta eu diminuir o valor da minha franquia para se encaixar no que os meus concorrentes estão vendendo, se depois o franqueado vai ter essa surpresa. Então ele prefere vender com valor real, né, com valor mais alto, de 200 e poucos mil e não de 100 e poucos mil, que é o que fica ali, né, no valor final de uma lavanderia, aproximadamente,
do que ele perder, do que ele ter esse tipo de surpresa, do que ele perder o nome dele, do que queimar a marca dele. E os franqueados, gente, eles vão falar. Isso é um ponto muito importante que eu falo para todos os investidores. Vai investir uma franquia? Fale com quem já está dentro do negócio. E você tem que saber fazer perguntas estratégicas para que essa pessoa venha te dar a resposta que faça você entender realmente o que de fato a franqueadora entrega. Então, essa pergunta de quanto que eu gasto para montar uma loja é uma pergunta essencial para se fazer. Porque a pessoa ela vai te falar que o custo não foi somente aquilo ali, não é aquele valor que a franqueadora posta, não é aquilo que ela divulga e que você vai ver que algo é mais. E assim você vai entender se realmente faz sentido, se você está preparado para passar por esse momento, se você tem caixa para isso. E o que acontece? Quando o franqueado ele não é informado sobre esses gastos a mais que ele vai ter de obra, ele tira dinheiro de onde ele não tem, ele se descapitaliza e ele depois não tem o dinheiro para investir em marketing, que a gente sabe que é um ponto fundamental para uma franquia que está chegando na cidade nova. Então, ele precisa investir em marketing, divulgação do negócio, só que o franqueado ali, ele já descapitalizou, ele não tem mais dinheiro e ele não consegue investir nisso. Então, a franquia ela já começa defasada, porque aonde ele deveria ter uma grana legal, claro que a estrutura, a montagem do negócio é essencial, mas o franqueado ele acaba economizando em outras coisas, que seria ter um bom marketing ali para o posicionamento da marca, para que os clientes conheçam e venham, né, visitar aquele estabelecimento, mas infelizmente ele já não tem mais dinheiro. E nisso, no final da obra, o que acontece? O franqueado ele já está cansado, ele já não acredita mais na marca, ele já brigou com todo mundo de dentro da franqueadora, querendo entender por que ele foi enganado nessa forma, então ele já não está amigavelmente com a franqueadora, o que é um ponto muito ruim. Isso desgasta a relação entre franqueador e franqueado. Então é mais legal, é mais interessante a franqueadora ser honesta, atualizar esses números e trazer essa verdade para quem vai ser um possível franqueado, para a pessoa entender aonde ela está entrando. Só que a maioria das franquias não trazem os números reais, trazem aproximadamente. Eu entendo que tem que ser aproximadamente, porque muda, como eu falei, de região para região, só que não pode ter uma diferença muito grande, de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil reais. É muita coisa e o seu franqueado não está preparado para isso. E a gente sabe que o sucesso do franqueado é algo muito importante, tanto para o crescimento da franqueadora. Então, ter franqueados ali, ciente do que está comprando, ciente do que vai vir pela frente, é algo muito, muito importante que as franqueadoras devem valorizar. E para você que está pensando em investir em uma franquia, perguntar quanto eu gasto para montar uma loja da marca X para aquele determinado franqueado vai te ajudar a entender aonde você está entrando. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, é um conteúdo que eu trouxe aqui no podcast, nas minhas redes sociais também tem, e eu decidi falar sobre isso devido à quantidade de reclamações que eu venho recebendo e eu ainda não tinha visto ninguém se posicionando e falando sobre isso. E é um conteúdo extremamente importante para que os franqueados não venham perder dinheiro. Então, eu espero que você tenha gostado. Envie esse episódio, compartilhe ele para o máximo de pessoas, para que a gente possa aí levar esse conteúdo que eu trago de uma forma bem simples, rápida e dinâmica para você entender o que é de verdade o mercado de franquias. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!